Se no exame 20 queres ter, então este vídeo tens de ver. Oi, oi, eu sou o Ricardo Ferreira e neste vídeo vou partilhar contigo todas as dicas essenciais para tirares 20 do exame. Porque sejamos sinceros, a grande diferença entre o aluno que tira 18 e tirar 20 não é saber melhor a matéria. É porque treinam todos estes outros aspectos importantíssimos e que fazem toda a diferença. E no fim, vou-te explicar como é que podes juntar estes 5 passos numa única rotina. E não percas a última dica bónus, que será a mais importante de todas. E já agora, todos os links importantíssimos que eu falarei durante este vídeo estarão abaixo nos comentários e na descrição. Por isso, de que é que estás à espera? Vamos começar! Primeiro de tudo, se nós queremos ter 20 a matemática, então, obviamente, nós temos de dominar a própria matemática. Ora, de facto, o que é que nós queremos? Ora, nós queremos eliminar os nossos pontos fracos a matemática. Todos eles. Então, o que é que nós precisamos para fazer isso? Ora, aquilo que tens de fazer é exatamente desafiar-te. Ou seja, colocar-te os mais variados exercícios fora da tua zona de conforto, exatamente para te permitir expor todos esses pontos fracos, para que depois os possas corrigir, para que no exame já não tenhas esses pontos fracos, para que no exame possas ter 20. E então, que ferramentas é que nós temos para fazer isso? Ora, a ferramenta mais importante de todas é o meu livro de preparação para exame, porque tem todos os exercícios, que tem todas as lições mais importantes que, de certeza, que saem em exame. Ou seja, ao fazeres o meu livro de exame, estás a expor todos os pontos fracos que são mais importantes para exame. Segundo mais importante é fazeres exercícios de exames anteriores, mesmo dos exames mais antigos, que é para treinares todos aqueles exercícios eventualmente mais obscuros que possam eventualmente voltar a sair em exame passado uma carrada de anos. E em terceiro lugar, podes-te desafiar com exames de modelo e também com outros livros de preparação para exame das editoras ou então outros manuais. Porque lá está, é para treinar em exercícios ainda mais obscuros, mas que talvez, sabe-se lá, podem sair no exame futuro. A verdade é que as razões mais prováveis para não ter 20 é de duas uma. Ou porque simplesmente não tiveste tempo para terminar o exame e fazer tudo, ou então tiveste qualquer falta de atenção que te fez fazer um erro que, normalmente, em circunstâncias normais, nunca farias. E é por isso que é tão importante aperfeiçoares a tua estratégia de exame antes do exame. Ou seja, aquilo que nós queremos, no fundo, é garantir que nós temos sempre tempo de fazer todo o exame e de o verificar, e também queremos habituar-nos a verificar sempre, aí está, para evitar as tais faltas de atenção. E então, o que é que nós precisamos? Ora, primeiro de tudo, nós vamos precisar de ser rápidos a fazer os exercícios. E depois também vamos precisar de nos treinar a verificar sempre, a toda a hora, para todos os exercícios. E então, que ferramentas temos ao nosso dispor? Ora, primeiro de tudo, tens de, obviamente, treinar a tua estratégia de exame. Para isso, o mais fácil é incluir na tua rotina diária uma simulação de exame por dia à hora do exame. Ou seja, no fundo, durante 3 horas vais fazer um exame anterior, como se estivesses no exame a sério. E habitua-te sempre a ter um relógio de pulso, que é para controlares o tempo à medida que fazes cada exercício. Depois, se ainda faltar muito tempo para o exame, podes começar por fazer simulações de exames modelo, ou então, se já faltar poucos dias, então é só mesmo fazer exames recentes. E por fim, qual é que vai ser a tua estratégia de exame? Ora, vai ser, logo no início, escolher quais é que são os opcionais, e aí vais escolher o mínimo de opcionais, não percas tempo a fazer opcionais que não vão contar para nada, depois começas pelos exercícios mais fáceis e no fim verificas sempre, depois vais para todos os outros exercícios e mais uma vez verificas sempre, e no fim de fazer todos os exercícios vais verificar tudo uma outra vez. De preferência, repetindo até os próprios exercícios. Quando estiveres a fazer exercícios, quer seja simulações de exame, quer seja exercícios individuais, habitua-te a verificar sempre, sempre, sempre. Ou seja, no fim de cada exercício, faz-te 3 perguntas. Primeiro, será que respondi mesmo à pergunta? Ou seja, será que deste na forma pedida, com as unidades certas, com os arredondamentos certos? Será que não te esqueceste daquele último passo? Será que meteste lá mesmo a resposta da escolha múltipla? Etc, etc.
Esse é o mais importante. E depois, pergunta também se de facto a resposta faz sentido e também tenta verificar se ela está numericamente certa. Podes ver estas duas técnicas em muito mais detalhe nos meus vídeos de estratégia de exame e também no meu vídeo de como resolver exercícios. Mas a verdade é que a melhor maneira de evitar esses erros de distração não é verificando e corrigir esses erros de distração. A melhor maneira de evitar esses erros de distração é não fazendo esses erros de distração em primeiro lugar. E para isso, aquilo que tens de fazer é treinar a tua atenção. Vai ser fundamental, não só para o exame, mas para toda a tua vida daqui para a frente. Acho que é mesmo das coisas mais importantíssimas desta vida. No fundo, aquilo que nós queremos é evitar todos estes erros de distração no exame. Então, para isso, aquilo que nós precisamos é de treinar a nossa atenção e de destreinar a nossa desatenção. Ou seja, nós queremos viver cada segundo totalmente concentrados naquilo que estamos a fazer no momento e sem pensamentos paralelos a entrar na nossa cabeça e a distrair-nos. E para isso, eu tenho seis ferramentas que fui descobrindo ao longo dos tempos e que têm-me ajudado imenso. O primeiro princípio é: faz uma coisa de cada vez. Porque no fundo, quando tu fazes duas coisas ao mesmo tempo, não aproveitas nenhuma e nenhuma fica bem feita. Por isso, faz sempre uma coisa de cada vez. Ou seja, enquanto estás a estudar, deixa o telemóvel fora do quarto, deixa a televisão fora do quarto, esquece tudo o que seja lazer, porque nessa altura é a altura de trabalhar intensamente. Que é para depois, quando chegar à altura de descansar, de lazer, tu podes dizer: eu vou aproveitar isto a sério. E depois podes aplicar este princípio em tudo o resto que fazes na tua vida. Porque quanto mais treinares, mais fácil será no dia do exame fazeres só o exame e não te preocupares com mais nada. E depois, o segundo princípio é: consome o mínimo de informação. Porque no fundo, quanto menos informação estiver no teu cérebro para além de matemática, então mais fácil será lembrar-te de toda a matemática. Quando falo em consumir informação, estou a falar de telemóveis, computadores, livros, jornais, revistas, jogos e também conversas com outras pessoas. E a regra mais importante de todas é nunca consumires informação nas pausas pequenas do estudo. Porque lá está, nas pausas pequenas do estudo, imagina que estás a estudar, faz uma pausa só para ir ao telemóvel, buscar as redes sociais ou assim e depois voltas ao estudo. Ora, quando voltas ao estudo, a tua mente já está ainda a pensar nas redes sociais, por isso perdeste todo o raciocínio e assim o teu cérebro já não vai consolidar tão bem essa matemática porque se vai a lembrar muito melhor das redes sociais. E a mesma coisa logo a seguir ao estudo, porque se logo a seguir ao estudo não consumires informação, então o teu cérebro vai continuar a consolidar a informação que aprendeste no estudo. E assim vais-te lembrar muito mais daquilo que aprendeste. Por isso, nas pausas pequenas, prefere aquelas atividades em que não consomes informação. Por exemplo, exercitar, passear o cão, fazer as tarefas domésticas, arrumar o quarto, regar as plantinhas, pronto. E nas pausas maiores, além de fazeres essas atividades, também podes escolher atividades mais criativas que demorem mais tempo. Por exemplo, tocar instrumento, ou fotografar, ou desenhar, ou dançar, ou escrever, pronto, não interessa. O que interessa mesmo é que toda essa informação vem do teu cérebro e não de outros cérebros. Depois, outra técnica que vai ajudar é sempre prestar atenção à tua própria atenção. Ou seja, por exemplo, enquanto estás a estudar, continua sempre atento ao teu nível de atenção. Que é para quando o teu nível de atenção baixar e tu vires que já não estás a chegar lá, já não estás a absorver a informação, então pronto, faz uma pausa pequena daquelas em que não consomes informação. E outra coisa para terem atenção é exatamente aquelas alturas em que quando estás a tentar resolver um problema dificílimo e começas a pensar demasiado. Aquilo que eu chamo que é fritar miolos, porque na verdade tu não estás a pensar já em nada, só que estás ali naquele foco intenso, 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 só porque sim. Ou seja, presta muita atenção a quando estás a pensar assim demasiado, que é para te lembrares, para relaxares o pensamento, reler e recapitular aquilo que tu sabes, ou seja, os dados, reler o enunciado e depois ver se fizeste algum erro, e pronto. Vais ver que ao prestar atenção ao teu nível de atenção, especialmente enquanto estudas, vai fazer uma diferença enorme para perceberes quando é que o teu estudo está a ser eficiente e quando é que não está.
E já agora, podes ver mais informações daquilo que fazer quando não consegues avançar e começas a pensar demasiado no meu vídeo de como resolver exercícios. Outra técnica extremamente útil é descarregares os teus pensamentos para o papel. Porque, por exemplo, imagina que estás a estudar. Ora, e quando estás a estudar, dá-te imenso jeito de teres um bloco de notas ao lado. Isto para quê? Que é para quando estiveres a estudar e te vir um pensamento que é importante, mas que não é importante para o estudo, então tu podes simplesmente escrever no bloco de notas e tratar desse assunto mais tarde, que é para assim voltares ao estudo rapidamente. E depois, recomendo também teres um caderno ou algum fecheiro do Google Docs ou qualquer coisa do género para solucionar os teus problemas e para planear aquilo que vais fazer no dia seguinte. Por exemplo, eu à noite escrevo sempre no meu caderno, primeiro para escrever todas as minhas preocupações, depois para criar soluções para essas preocupações e depois planear o dia seguinte de modo a incluir essas soluções no meu dia seguinte. Depois, uma ferramenta importantíssima não só para treinares a tua atenção, mas também para aprenderes a controlar os teus pensamentos e emoções é exatamente meditar. E como meditar? Ora, sentas-te como quiseres, onde quiseres, de preferência num sítio com pouco barulho e onde não te distrais facilmente, e depois fechas os olhos, com o olhar focado a olhar exatamente aqui para a zona entre as sobrancelhas, e depois vais focar-te apenas na tua respiração. Enquanto estiveres a fazer isto, todos os géneros de pensamentos vão tentar invadir a tua mente e tentar distrair-te, e o que tu vais fazer é tentar não interagir com esses pensamentos. Ou seja, vais tentar apenas observar esses pensamentos, deixar os gajos passarem, não lhes ligar nenhuma e depois pronto, quando os gajos se forem embora, voltas a focar na respiração. E é sempre assim. Aparece-te um, não lhes ligas muito, eles vão-se andando, voltas à respiração. Aparece outro, não lhes ligas muito, respiração. E pronto, é só isto. Fazes isto durante quanto tempo te apetecer. E depois, uma última maneira de garantir que o teu cérebro não tem lá mais nada do que matemática é exatamente resolveres e reduzires todos os teus problemas. E quando falo em problema, digo mesmo qualquer problema. Qualquer problema com família, com amigos, contigo próprio. Não interessa. No fundo, é qualquer coisa que te está a ocupar a cabeça e que se tu o resolvesses podias tirá-la da cabeça. Uma das coisas vai ser resolveres os teus problemas. E para isso, olha à tua volta e encontra um problema que consegues resolver. Se consegues resolver este problema, então resolve-o logo. Fácil, já resolveste um. E depois continua a olhar à procura do próximo problema. Resolve esse também. E depois resolve o seguinte. E depois o outro. E depois o outro. E depois o outro. Pronto. Ou seja, vai resolvendo lentamente todos os teus problemas, começando pelo mais fácil, ou seja, aquele que consegues resolver já. E depois, claro, além de resolveres todos os teus problemas, convém também não criares novos problemas. E para isso, no fundo, o importante é seres um exemplo. Ou seja, diz sempre a verdade e nunca faças ações que te motivem a mentir. Depois, nunca aceites compromisso e responsabilidades extra além daqueles que tens mesmo que fazer. E acima de tudo, aprenda a perdoar não só aos outros, mas também a ti próprio e a seguir em frente. Porque guardar rancores, ressentimentos ou arrependimentos só nos prejudica a nós e não beneficia ninguém. E aquela coisa que parece que nós só nos lembramos nos desportos de alta competição, quando na verdade interessa para uma ótima performance em qualquer lado, ora, é exatamente maximizar a tua biologia. E esta não é a biologia da escola, não. Então, o que é que nós queremos? Ora, aquilo que nós queremos é ter sempre o máximo de energia, atenção e controle emocional. E para isso, aquilo que precisamos é mesmo isso, maximizar a nossa biologia. Porque no fundo, muitas vezes, quando nós estamos depressivos, com falta de atenção, sem energia, ora, isso é a nossa biologia a falar. Não é a nossa falta de disciplina, não é a nossa falta de vontade, não é que nós somos preguiçosos. Não, 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 não. Isso é apenas a nossa biologia a falar. Porque nós ainda não colocamos a nossa biologia a nosso favor. E é isso que nós queremos. E para isso há 5 aspectos fundamentais em que tens mesmo de trabalhar. Não é opcional.
O mais importante é mesmo o sono, porque conta para tudo, tudo, tudo. E o hábito mais importante de todos é garantir que te deitas cedo, sempre à mesma hora, incluindo fins de semana. Que é para depois, no dia seguinte, ser facílimo acordar sem alarme e com a energia toda. E então, durante o dia, o que é que vais ter de fazer? Ora, vais apanhar sol, vais cansar-te bastante e depois à noite vais desligar toda a luz azul. Ou seja, todos os ecrãs, telemóveis, computadores, televisões, etc. E também todas as luzes brancas LED mais fortes. E simplesmente ter ou a luz do sol ou então aquelas luzes mais avermelhadas, mais amareladas, mais fraquinhas. E também jantar mais cedo e fazendo estas 4 coisas. Depois é muito mais fácil deitar cedo. E depois, outro truque fundamental que me fez esmigalhar na universidade e que nós nunca damos o devido valor é exatamente a alimentação. E, acima de tudo, come comida real. Porque se há uma coisa que todos os nutricionistas deste mundo concordam, e nunca concordam em mais nada, é exatamente que nunca deves comer comida processada. Ou seja, toda aquela comida com aqueles ingredientes manhosos, com aquela carrada de açúcares adicionados, pizzas, hambúrgueres, bolachas, bolos, doces, fritos. No fundo, toda esta comida inventada por nós que não existia há 500 anos atrás e que não são ex-seres vivos, não lhe toques. Porque isso é combustível de péssima qualidade. Depois, bebidas alcoólicas, a mesma coisa, também não vale a pena. Depois, algo que podes pensar em moderar ou até eliminar completamente é, por exemplo, tudo o que tem a ver com cereais, ou seja, pão, massa, arroz, blá 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 blá. E também, eventualmente, tudo o que seja laticínios. Aqui será mesmo mais uma questão de experimentar. E depois aquilo que deves sim apostar 100% das vezes. Ora, a tua proteína principal deve ser mesmo peixe gordo, ou seja, sardinha, cavalo ou sarda, salmão de preferência selvagem e atum. Porque lá está, são estes peixes que têm os elevados níveis de ômega 3 que são fantásticos para o cérebro. Eu garanto que como o meu peixinho gordo todos os dias, não falha. Depois, como acompanhamento, em vez de ir para o pão, massa e arroz, aposta forte nos vegetais, principalmente os vegetais de folha verde, como brócolis, couve-flor, couve, alface. Esses podes comer à vontade. E os outros, tenta variar o máximo possível. Depois, fruta é uma questão de experimentares a ver o que funciona. E depois, para cozinhar e como tempero, o melhor é mesmo azeite. É importante teres uma boa dose, que é exatamente para promover a tua saciedade. E depois, sempre muito importante, anda sempre com uma garrafinha de água ao pé e tenta sempre ir bebendo. Mas também não te habitues a beber água a cada 5 minutos só por vício, mas bebe sim água apenas quando sentes sede. E quando sentires sede, bebe sempre mais um bocadinho do que aquela que acharias necessário. Se tu eliminares ao máximo todas as comidas processadas e começares a preferir mais as comidas aqui nestas categorias abaixo, então tu vais ver que vais conseguir estar muito mais tempo sem ter fome e depois vais ver que terás outra clareza mental totalmente diferente. A única coisa que eu digo é experimenta, porque só acreditarás quando experimentares. E depois, claro, o exercício físico também é fundamental, não só para dormires muito melhor à noite, mas também para preparares o teu corpo para sobreviver horas e horas sentado. No fundo, faz os exercícios que preferires, onde quiseres, não interessa, interessa é mexeres o corpo. Aquilo que eu pessoalmente gosto de fazer sempre é alongar muito todas as articulações. Aquilo que eu me foco principalmente é mesmo a zona da coluna, porque lá está, é a zona mais importante. Depois, essencial também é apanhar sol, não só para a vitamina D, mas também para regular o teu ritmo circadiano, ou seja, vai-te ajudar a ter energia às horas certas e a ter vontade de dormir às horas certas, e para isso aquilo que eu recomendo é apanhar sol no mínimo 2 vezes por dia. Uma ao nascer do sol e depois outra ao pôr do sol. Mesmo que esteja nublado, vai à rua porque o sol ainda penetra. E depois, uma das minhas descobertas mais recentes, que quando eu reparei nisto nem podia acreditar, mas que agora é tão óbvio, respira sempre pelo nariz. Ou seja, inspira pelo nariz e expira pelo nariz. Isto não só ajuda a filtrar e umedecer o ar, como também aumenta a absorção de oxigênio, como também reduz o cortisol, o que nos faz acalmar. E depois, a maneira mais fácil de te habituares a isto é fechares a boca e colocares a tua língua não na parte de baixo, mas sim na parte de cima.
Ou seja, está aqui os dentes de cima, é mesmo a tocar nos dentes e na gengiva que está aqui nesta zona de cima à frente. E depois vais ver que quando respiras pelo nariz, vai ser o teu diafragma que vais encher e sentes mais uma sensação de calma. Enquanto que se respirares pela boca, parece que estás a encher mais esta zona aqui de cima dos pulmões, o que dá aquela sensação de aflição e de stress. Acima de tudo, isto é como treinar a escrever com a mão esquerda. No início não é fácil porque não estamos habituados, mas com treino e atenção, tudo vai lá. E agora a dica mais opcional de todas, mas que sem dúvida vai também fazer a diferença, é exatamente amar e respirar matemática. Ora, aquilo que eu te recomendo sempre é que nos teus tempos livres tu deves sempre garantir que fazes aquelas atividades que te dão prazer, que são a tua paixão e que tu gostas mesmo de fazer. Essas atividades nunca podes deixar de as fazer porque tu precisas disso para estar psicologicamente bem, para depois também arrasares no exame. Por isso, nunca sacrifiques essas atividades por nada deste mundo. Mas posto isso, o melhor de tudo era se conseguisses encontrar esse prazer não nessa outra qualquer atividade, mas sim na própria matemática. Porque lá está. Quanto mais tempo passares na matemática, mais provável é esmigalhares na matemática. E então, o que é que nós precisamos para encontrar esse prazer? Ora, é nos nossos tempos livres amar e respirar a matemática. Nem que seja só por um mês, que é exatamente o tempo que nós precisamos para o exame. E para isso, que ferramentas é que nós temos? Ora, nós temos 4 ferramentas que podemos usar. Primeiro de tudo, nos teus tempos livres, consome matemática. Podes consumir vídeos, podes ir a fóruns online, podes ir a eventos presenciais, é o que tu quiseres. E também podes investigar sobre o que quiseres. Pode ser história da matemática e os antigos matemáticos, pode ser sobre aquilo que está a decorrer atualmente, toda a investigação atual na área. Depois também podes tentar descobrir para que é que serve a matemática e todas as suas aplicações nas mais variadas áreas e até podes tentar buscar outras explicações das matérias que já estás a dar, ou mais avançadas, ou simplesmente outras perspectivas. E depois, nos teus tempos livres, melhor do que consumir matemática é tu próprio criares matemática. E para isso podes criar os teus próprios vídeos e os teus próprios resumos na matéria, podes até partilhá-los e ajudar muitos mais alunos. Depois também podes criar os teus próprios exercícios. Por exemplo, o meu livro de preparação para exame tem lá umas atividades que são Cria o teu exercício, que no fundo explicam-te exatamente como é que podes criar os teus próprios exercícios de exame. E tu podes fazer exatamente o mesmo. Ou até podes partir das tuas próprias perguntas e, utilizando aquilo que tu já sabes, tentar responder a essas perguntas. No fundo, fazer a tua própria investigação matemática. De facto, consumir matemática ajudará a aumentar a tua paixão, mas criar matemática não só aumentará a tua paixão, como te tornará muito melhor a matemática. Porque vais começar a perceber a matemática não do lado da pessoa que consome, da pessoa que faz exercícios, mas sim do lado da pessoa que cria. Do lado da pessoa que cria exercícios, cria resumos, cria vídeos. E já agora, deixo várias recomendações de sites e canais de YouTube abaixo para investigares e também deixo o meu livro de preparação para exame para encontrares lá aquelas atividades que cria o teu exercício. Depois, nos teus tempos livres, podes sempre ajudar o pessoal com a matemática, por exemplo, tirando dúvidas, quer seja com amigos, quer seja até no meu servidor do Discord, porque está sempre lá uma carrada de alunos cheio de dúvidas, prontíssimos a receber a tua ajuda, e até podes começar a dar explicações, por exemplo, a amigos, a familiares ou a quem queira. E o melhor de tudo é que quando tu explicas matemática aos outros, tu começas a perceber matemática muito melhor. É mesmo outro nível. E por fim, para aumentar a tua paixão matemática e teres mesmo aquela vontade de estudar, ora, nada melhor do que arranjar uns amigos matemáticos. E quando eu digo amigos matemáticos, no fundo, é um conjunto de pessoas que tenham exatamente os mesmos objetivos que tu, a mesma maneira de pensar que tu e que, de certo modo, façam um género de pressãozinha para, de facto, trabalhares mais, esforçares-te mais e gostares mais de matemática. Pode ser tanto os teus colegas de escola, amigos ou até podes ir ao meu servidor no Discord. Por isso abaixo deixo o link para o meu Discord, Ricardo Ferreira,
E além disso, para o caso de quereres apaixonar pela matemática, eu recomendo vivamente o meu textinho Como Aprender Matemática Me Fez Quem Sou. E agora está na altura de juntar tudo numa única rotina, porque afinal de contas nós precisamos é de saber o que temos de fazer dia após dia. E então, logo de manhãzinha, vais começar a acordar sem alarme, não precisas de alarme, porque no dia anterior deitaste bem cedinho, depois fazes toda a tua rotina matinal sem tecnologia, sem consumir informação, sem distrações. O único pormenor assim mais importante é mesmo aproveita o nascer do sol e vai à rua, apanha sol e aproveita logo e exercita também. E depois a primeira coisa importante a fazer no dia, pois claro, é exatamente estudar. Em particular, simular um exame e depois no fim das 3 horas corrigir logo imediatamente o exame. Lembra-te sempre, segue a tua estratégia geral, verifica sempre, tem sempre a garrafinha de água para te hidratares e tem sempre o relógio de pulso para controlares quanto tempo demoras em cada exercício. Depois, chega a hora do almoço e logo a seguir ao almoço aproveita para fazer a tua paixão. Faz aquilo que tu gostas, faz aquilo que te dá prazer, faz aquilo que te enche a alma. Ou então podes tentar apaixonar por matemática criando, consumindo ou ajudando outros na matemática. Depois, quando chega mais ali ao fim da tarde, vais retomar o estudo, podias fazer outra simulação de exame ou então fazer outras coisas. Por exemplo, repetir e rever estes exercícios que tinhas errado na simulação de exame ou então fazer outros exercícios individuais desafiantes. Lembra-te sempre de ter ao pé de ti o teu bloco de notas, que é para registar todos os teus pensamentos e preocupações que te distraiam e depois, no fim de cada exercício, verifica sempre. E claro, corrige também. E depois, meia horinha antes da hora de jantar, então terminas o trabalho, que é para ires apanhar o pôr do sol. Depois então jantas e depois começas a tua rotina noturna para te preparares para dormir. O mais importante mesmo é não teres luz azul nenhuma, nada de ecrãs, nada das luzes brancas mais fortes, só luzes fraquinhas. E depois também dá imenso jeito resolveres todos os teus problemas e esvaziares a mente. Pessoalmente, aquilo que eu gosto de fazer é, no meu caderno, escrever todas as minhas preocupações, tentar arranjar soluções para elas e planear o dia seguinte. E depois, no fim disso tudo, mesmo antes de ir para a cama, então sim, faço um pouco de meditação para ser mais fácil adormecer, para tirar todos os pensamentos, que é para quando chegar à altura de adormecer, pela volta das 10, 10 e meia, 11 horas, será facílimo adormeceres. Que no fundo é o que tu queres, que é para que no dia seguinte possas acordar sem alarme, com a pica toda. E muito importante, nunca te esqueças, come sempre comida real, ex-seres vivos, nada daquelas comidas processadas inventadas por seres humanos. Não, 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 não. Depois, não te esqueças também de ter sempre a tua garrafinha de água, bebe sempre que tiveres sede e bebe um bocadinho mais do que aquilo que seria necessário. Depois, por fim, mais importante de tudo, a toda a hora, sempre estejas a dormir, estejas acordado, não interessa, inspira e expira sempre pelo nariz. E agora, finalmente chegamos à dica mais importante de todas. Porque a verdade é que ter 20 não é o que verdadeiramente importa. Porque, ora, um facto que tens de aceitar nesta vida é que mesmo que faças tudo ao teu alcance para ter 20, às vezes nem isso será suficiente para teres 20. Mas calma, que isso não é razão para te preocupares. Porque aquilo que no fundo estás à procura é de sucesso. E na tua cabeça tu és uma pessoa de sucesso e no fundo colocas em cima toda essa pressão de ter todo esse sucesso. Não só por ti, mas por toda a gente à tua volta que investiu todo esse tempo, dinheiro e confiança em ti. Mas o grande problema é que tu estás a imaginar que sucesso é isto. Que sucesso é sempre sucesso atrás de sucesso atrás de sucesso e é sempre a subir. Mas isto não é sucesso. De facto, isto não existe. A única coisa que existe e que é realmente sucesso é isto. Ou seja, cometer vários falhanços, mas logo a seguir a esses falhanços, aprender com eles e levantar-nos ainda mais fortes. Porque se nós arriscarmos-nos a falhar e depois aprendermos com esses falhanços e melhorarmos, então estaremos sempre a crescer. No fundo, para teres sucesso, verdadeiro sucesso, o que importa não é o instante. O que importa não é este segundo. Aquilo que verdadeiramente importa é o percurso. De onde vens e para onde estás a ir. Ou se quisermos falar matematicamente, o que importa não é a derivada. O que importa é a taxa média de variação.
Porque a verdade é que num certo instante qualquer pessoa pode ter sorte e qualquer pessoa pode ter azar. Por isso, aquilo que uma pessoa é naquele instante não interessa para nada. Por isso, o que importa não é ter 20 naquele instante. Aquilo que importa sim é fazeres todo o trabalho antes que é preciso para ter 20. Porque quem sabe trabalhar para o 20, então tirará 20 pela vida fora. Por isso, por agora, foca-te apenas numa coisa. Foca-te apenas naquilo que podes controlar. Ou seja, no fundo, foca-te apenas em trabalhar para o 20. E depois, se terás 20 ou não terás 20, não sabes. Mas isso é algo que também não poderás controlar. É algo que, de certo modo, é sorte. Porque tem a ver com o instante. Por isso, aí o espírito é apenas vamos lá ver o que é que acontece. Porque no fundo, pensando bem, aconteça o que acontecer, o resultado será bom. Porque, por exemplo, eu não entrei na minha primeira opção, que era a Universidade de Cambridge. E também tive muitos exames em que não tive a nota que eu queria. Mas eu aprendi sempre a seguir em frente. Porque aquele instante não determina quem eu sou e não determina quem eu serei. Porque aquilo que eu serei dependerá apenas daquilo que eu fizer agora. Por isso, se seguires todos estes passos, eu não te posso garantir que terás 20 neste exame. Mas uma coisa eu te posso garantir: que terás imensos 20 pela vida fora. E no fundo, é isso é que importa. Mas claro, se queres ter 20, então tens de ter as melhores ferramentas e nada melhor que os meus livros de exercícios que têm todos os exercícios essenciais para testar todos os pontos fracos mais importantes que saem sempre em exame. Depois vê também todas as minhas dicas para arrasar na matemática, porque todas elas serão fundamentais para teres 20. E de resto agora, mãos à obra, rumo ao Inter! Vamos a isso!